Centenário, com o pastor Ozian Gomes, participação do historiador Carlos Castro. Graças a Deus estamos de volta e o programa Hora do Centenário para entrarmos aqui especificamente nas nossas discussões, nos nossos diálogos com o nosso pesquisador, irmão Carlos Castro. A temática que nós propomos trabalhar hoje é a expansão da Assembleia de Deus na presidência do pastor José Teixeira Rego. Um dos fatores que motivou o nosso pastor presidente a criar esse programa foi exatamente fazê-lo conhecer mais sobre alguns personagens de grande importância na história da Assembleia de Deus do Ceará. E dentre esses personagens, certamente o de José Teixeira Rego é ímpar e a gente não poderia deixar de mencioná-lo. É muito necessário falarmos desse grande homem, do grande legado e da história do seu pastorado aqui na Igreja do Ceará, que foi riquíssima e que certamente significou um momento de grandes mudanças na nossa igreja aqui. E eu queria já, irmão Carlos Castro, que o irmão falasse um pouco da biografia do pastor José Teixeira Rego, para a gente conhecer um pouco mais desse pastor, a vida dele, quem foi ele, para que a gente possa entrar nessa discussão especificamente do que ele fez, da abrangência do seu pastorado aqui na Igreja do Ceará. Muito bem. A história do pastor José Teixeira Rego, na verdade, o que eu escrevi no livro, a gente tem que resumir muito, para não ficar assim muito extensa. Eu tive a felicidade de visitar o arquivo público aqui do estado do Ceará e me deparei naquele arquivo com uma peça do casamento do pastor José Teixeira Rego com a irmã Francisca Pinheiro de Souza Rio. Nesse documento de casamento, que são 16 folhas, é quase um livro. Naquela época, para se casar, ele se casou-se em 1924, que ele se casou. E nessa peça estavam escritos o seguinte, é que o pastor Teixeira Rego, ele ficou órfão muito novo. O pastor José Teixeira Rego, ele nasceu no Maranhão, no ano de 1895. O pai dele faleceu em 1899. A mãe faleceu em 1904. A mãe dele faleceu, ele ficou órfão muito novo. Quando ele tinha em torno de 20 anos, ele saiu do Maranhão, ele morava em Grajaú, no Maranhão. Aí ele foi para Belém do Pará. Lá em Belém do Pará, ele aceitou a Jesus lá na igreja, onde o Gunavingre era quem estava dirigindo o trabalho. Quando ele creu, ele tomou a decisão de vir para o Ceará. Quando ele veio para o Ceará, ele aguardava encontrar algum irmão da fé aqui no Ceará. Ele chegou aqui em Fortaleza em agosto de 1922. Quando ele chegou em Fortaleza, que ele desembarcou aqui no porto, ele se dirigiu à capital, no centro da cidade, né? E lá no centro da cidade ele praticamente ficou aéreo, sem conhecer ninguém. Aí ele começou ele era alfaiate, a profissão que ele exercia era a profissão de alfaiate. Eu cheguei a encontrar o endereço da alfaiataria onde ele trabalhou, o nome da alfaiataria, que era Alfaiataria Jó. E o pastor Teixeira Rego, ele veio encontrar na parada do bonde, em 1922, ele chegou em agosto, em setembro ele já encontrou lá na parada do bonde um grande pioneiro também do Evangelho, que é o Francisco Nogueira de Queiroz, autor do hino 399 da nossa harpa cristã, Ó Jesus ressuscitado. É um hino belíssimo, escrito pelo nosso Francisco Nogueira de Queiroz, um vendedor de refresco, irmãos, ali na parada do bonde. E aí eles dois vão se encontrar. E eles vão morar ali praticamente, ali no São João do Tauape,
os dois morando ali juntos, dividindo ali a mesma casa, e eles faziam um trabalho de evangelização em Fortaleza. Então, a vida do pastor José Teixeira Rego é uma biografia muito extensa. Mas esse resumo que eu fiz para vocês é o que não está escrito nos livros, principalmente o livro Fragmentos da História do Evangelho do Ceará, que já tem uma biografia do pastor José Teixeira Rego, da sua obra até 1930. Então, praticamente, de biográfico do pastor José Teixeira Rego é isso, né? Ele era maranhense, casou-se com uma cearense, que é a irmã Francisca Pinheiro de Souza Rego, era conhecida como a irmã Chiquinha. Eles não tiveram filhos, eles criaram uma menina que é a Iracilda Costa. A Iracilda casou-se com Luiz Bezerra da Costa, e de Luiz Bezerra da Costa nasceu aí, que o neto era neto dele, né, que é o José Teixeira Rego Neto, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Bela Vista. E ele faleceu em 1960 de um acidente automobilístico quando descia a serra, né? Eu tenho uma foto histórica do momento em que eles se despediram da família lá no sítio Marinema, em Tianguá, e ele se despediu como se fosse 7 horas da noite, né? Ou melhor, da manhã, e quando foi por volta de 7h30, um carrinho que ele vinha tombou, e aconteceu essa situação triste que a Assembleia de Deus viveu. Assim, foi uma comoção muito grande o falecimento do nosso pastor José Teixeira Rego, que está sepultado aqui no cemitério São João Batista. Então, mais ou menos, do lado biográfico dele é esse aí. Depois a gente vai citar o que esse homem fez. Você vai ficar assim, de boca aberta, do potencial que José Teixeira Rego tinha com relação à história do nosso centenário da Assembleia de Deus do Ceará. Maravilha. A Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará, ela foi fundada em 1914, no caso. E o irmão falou que o pastor Teixeira chega aqui no Ceará no ano de 1922. Como é a Assembleia de Deus nesse tempo? Porque a nossa temática vai girar basicamente em torno do que o pastor Teixeira fez à frente da igreja como presidente, as mudanças que aconteceram no pastorado dele. E talvez para a gente ter uma noção do impacto do pastorado do pastor Teixeira, é importante a gente pensar um pouco sobre como é a Assembleia de Deus nesse momento que o pastor Teixeira chega. Quem lidera a igreja, onde ela já se encontra implantada. Fale um pouco da Assembleia de Deus no início da década de 20, na verdade da década de 30, né? Porque esse era o ano de 1922. O caminho que a igreja fez de 1914 até a chegada do pastor Teixeira Rego, ela foi uma igreja que ela se localizava em poucos locais aqui do estado, né? Por exemplo, a igreja que nasceu em 1914 no Itapajé, na Fazenda Lagoinha e no sítio Santana, respectivamente, essa igreja ela permaneceu no próprio local até 1919. Em 1919, esses irmãos eles vão alcançar a cidade do Paracuru. Então, o evangelho se concentrava ali no Itapajé, que naquela época ali, aquela serra também, eles chegaram já onde é a Uruburetama hoje, também eles já conseguiram chegar, através do sítio Boa Vista, que eram de familiares de Raimundo de Sales Gomes, que era o pai Sales. Então, esse evangelho a gente pode dizer também que já em 1914 o evangelho também chegou lá na Uruburetama. Pois bem, então no 19, um cidadão por nome de Manuel Antônio, você sabe que, por exemplo, no Ceará, em 1919, foi um ano de seca. Um ano em que a estiagem bateu muito pesado no sertanejo. E teve alguns irmãos, como este, Manuel Antônio, que ele abordou um jumentinho, botou a bagagem em cima e se mandou para o Paracuru. E é no Paracuru que esse trabalho vai nascer, no 19, certo? Depois que ele nasce no Paracuru, ele vai para o Jardim, depois do Jardim, aí ele vai tomar, por exemplo, a Canabrava, que hoje é Paraipaba. O Evangelho já vai chegar em 1927. E dentro desse contexto dos primeiros anos da igreja, até a gente chegar no Teixeira Rego, a igreja passou por esses caminhos. Sendo que no 26 ela vai chegar lá em Morada Nova, certo?
mas já com outro viés. Não foi Itapajé que levou o Evangelho para lá, já é outra história. Então, o pastor Teixeira Rego, quando assumiu a presidência da Igreja do Ceará, no dia 1º de maio de 1932, essa igreja já tinha tido como liderança o pastor Antônio Rego Barros. Antônio Rego Barros, ele foi quem oficializou a igreja no dia 9 de setembro de 1929. Mas eu estou falando ainda da década de 20, né? Assim, do início da década de 20. Por exemplo, o Antônio Rego Barros, ele chegou em Fortaleza em abril de 1922, a primeira vez que ele esteve em Fortaleza. Mesmo ano que o pastor Teixeira Rego. Exatamente, mesmo ano. Só que Fortaleza, como a história puxa muitos ramos, e às vezes quem está ouvindo, a gente quer lidar com tudo aquilo que a gente sabe para o ouvinte ter mais ou menos uma noção. Então, Fortaleza passou a ser evangelizada a partir de 1921, uma missionária sueca por nome de Esther Anderson, certo? Pois bem, então quando o Teixeira Rego vai assumir em 1º de maio de 1932, a igreja já tinha passado como presidente o Antônio Rego Barros, que assumiu a igreja, que oficializou a igreja em setembro de 1929, e o Julião Silva, que o Julião Silva, ele assumiu no 31, em outubro de 31, que é o Julião Silva quem vai sair para a entrada do pastor José Teixeira Rego. Então o pastor José Teixeira Rego vai assumir essa igreja em 1932. Então, quando ele assumiu a igreja no 32, ele vai passar ainda por um período de adaptação, porque 32 também é um ano de seca do Estado. Esse ano de seca também trouxe situações muito complicadas para a história da igreja, porque o pastor Teixeira Rego, quando assumiu a igreja aqui em Fortaleza, mais precisamente aqui nessa rua Tereza Cristina, 146, hoje é uma casa, uma residência lá, quem quiser conhecer o primeiro local da igreja foi oficializada, é logo aqui, nessa rua, aqui em frente ao Templo Central, no numeral 146. Então, o pastor Teixeira Rego, ele, quando começou a igreja, ele recebia 250 mil réis de ajuda da igreja mãe, da igreja de Belém do Pará. Não sei por quais motivos, quando o pastor Antônio Rego Barros saiu, né, que entrou o Julião Silva e o Julião Silva saiu, e entra o pastor Teixeira Rego, a igreja de Belém resolve diminuir esse valor de ajuda. Em vez de 250 mil réis, ele vai trazer para 50 mil réis. Ficou meio que inviável. E a gente vivendo uma época de seca muito pesada aqui no Ceará, então a igreja passou por essas situações muito complicadas, muito difíceis. Então a gente vai falar em outro momento, em outro bloco, a gente vai falar da expansão, dessa verdadeira expansão que o pastor Teixeira Rego fez dentro da história do Evangelho aqui no estado do Ceará, né? Sendo que eu acho que deve ter explicado um pouco do seu pergunta. Sim, ok. Na década de 20 e 30, então a igreja ainda está dando seus primeiros passos, situações ainda precárias, e nós vamos conhecer logo mais qual é o impacto que o pastorado do pastor Teixeira exerceu na história da nossa igreja a partir da década. Só uma ressalva. Na verdade é o seguinte, a obra conhecida como Campo da Praia, de Itapajé, de Paracuru, essa região do Evangelho estava já infiltrado. O próprio pastor Teixeira Rego foi que também trabalhou nesse acréscimo. Então a igreja de Itapajé, para você ter uma ideia, quando o Adriano Nobre fundou ela no dia 20 de julho de 1914, ele já batizou, em 3 batismos que ele fez, batizou 74 irmãos. Está entendendo? Que esses irmãos foram da Igreja Presbiteriana Independente, que se tornaram assembleianos. Ok? Ok. Você pode nos ligar no 3031-0973, 3031-0974, fazer a sua pergunta, e logo mais quando voltarmos nós vamos poder fazer algumas dessas perguntas ao irmão Carlos Castro, e ele vai poder responder uma dúvida sua, uma curiosidade que você tenha, certo? Então não deixe de nos ligar. Também você pode nos ouvir, nos assistir pelo nosso site www.febc.com.br.
www.adtemplocentral.com. Você entra lá, clica lá no link da Templo Central FM, você pode nos assistir e nos ouvir. Irmão Ademar, vamos de mais hinos e daqui a pouco nós voltamos para continuar nosso debate aqui com o nosso pesquisador, irmão Carlos Castro. Maravilha. Tem uma pergunta ali, né? Obrigado. E a Darias? Sabia que você quer ver o prêmio? Hã? Como que? Dá pra entender aí? Castro, aí. Alguém me Ô, quer mais água? Igual o Camilo.